Boa noite, irmãos. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Graças a Deus por esta oportunidade de estarmos juntos para louvar ao Senhor, para adorá-lo na beleza da sua santidade. Certa vez, João Batista, olhando para nosso Senhor Jesus, ele falou: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E naquele momento, seus discípulos começaram a seguir a Jesus, e isso tem acontecido até hoje. O Senhor tem nos escolhido, e aqui estamos para adorá-lo, e bendizer o seu santo nome, e bendizer o Cordeiro de Deus. Senhor poderoso Deus, aleluia, aleluia, ao Senhor poderoso Deus. Senhor poderoso Deus, aleluia, aleluia, ao Senhor poderoso Deus. Kleber, nos dirige a Deus em oração de adoração. Oremos. Todo-Poderoso é o Senhor. Tu tens o domínio de todas as coisas. Tu és o Rei dos Reis. Teu reinado não tem fim na minha vida e para além de toda a vida. Tu és o Deus que perpassa e transpassa sistemas, transpassa teologias, transpassa tudo aquilo que pedimos e pensamos e idealizamos. E Tu és o Deus que estás no controle de momentos como o de hoje,
momentos de incerteza, em que enfrentamos o desconhecido. Mas sabemos que Tu és o Deus presente, socorro bem presente, refúgio e fortaleza. Muito obrigado pela Tua presença. Te exaltamos por tudo que Tu fazes, tudo que Tu fazes, tudo que Tu és, tudo que Tu has de realizar em nós. Te agradecemos por tudo, pela Sua morte e ressurreição, pela Tua cruz, pela Sua vida, pela Tua glória refletida em nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós passamos por momentos difíceis. Nós temos vivido esses dias difíceis no nosso país, temos visto notícias do mundo afora, momentos difíceis. E nesses momentos, o que nós devemos fazer? Clamar o nome do Senhor. Vamos louvar ao Senhor com esse cântico, fazendo esta oração, clamando o nome que é sobre todos os nomes, o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Vamos orar neste momento? Senhor, nós oramos a Ti clamando no nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha restaurar vidas, clamando no nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar vidas, que o Senhor venha dar força ao cansado, que o Senhor venha dar saúde àquele que está enfermo, que o Senhor ajude ao necessitado. Clamamos no nome de Jesus que o Senhor segure nas nossas mãos e nos dê a Tua graça, que o Senhor nos ajude nesta caminhada, Pai. Clamamos no nome de Jesus para que as pessoas tenham forças de viver este momento difícil, Pai, na fé em Ti, na fé no Teu Filho Jesus Cristo, Pai. Socorre-nos, pois, por Tua misericórdia, por Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Como é bom sabermos que tem um Deus que cuida de nós a cada instante, que você possa pensar nisso, que você possa ter esta fé no seu coração. Deus cuida de você,
Vamos louvar ao Senhor com este cântico, declarando: Deus cuida de mim. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Nós aprendemos que nós não estamos livres de passar por uma tempestade. Nós não estamos livres que o nosso barco atravesse o mar bravio. Nós não estamos livres dos ventos, dos raios, de nada disso. Uma coisa nós temos que ter a certeza: o Senhor está no barco. O Senhor está conosco. Ele é o nosso ajudador. Se o sol se pôr, se acontecer, seja lá o que for, ter a certeza disso, da presença do Senhor. Esta presença garante companhia, garante conforto, garante milagres. Vamos louvar ao Senhor com este cântico, declarando que Ele está conosco, mesmo se o sol se pôr. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guias. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir
faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guias. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia, aleluia, se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia, 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 Vamos orar neste momento e ouvir a palavra do Senhor? Pai querido, nós agradecemos a Ti este momento especial em que nós vamos receber a Tua palavra. Entregamos o Teu servo, reverendo Leonardo, em Tuas mãos e pedimos que essa palavra tome assento em cada coração, Senhor, e que o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Reverendo Leonardo, com a palavra. Obrigado, pastor Marcelo. Uma alegria a gente estar de novo na casa do Senhor, prestando culto ao Senhor, louvando ao Senhor, exaltando o seu nome e dizendo que Ele é o nosso Deus, que Ele é o nosso Rei.
Eu queria orar mais uma vez pela palavra e em seguida vou pedir para que seja feita a leitura. Vamos lá. Deus querido, nós te entregamos esse momento e te pedimos que tu nos dirijas, que seja o Senhor a cuidar de nós, a nos abençoar e que o nosso coração funcione como terra boa, que recebe a boa palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Livro do Gênesis, capítulo 35. E nós vamos fazer a leitura a partir do verso 1. Disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: Lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no meio por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas, e não perseguiram os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz, chamada Betel, que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que com ele estava. E edificou ali um altar, e ao lugar chamou El-Betel, porque ali Deus se revelou quando fugia da presença do seu irmão. Irmãos, nós, depois de termos ouvido a leitura, a gente tem coisas a aprender com a vida de Jacó, com os ensinamentos de Jacó. E eu escolhi esse texto, e foi absolutamente de propósito, pelo fato de estarmos no mês da família. Hoje é o domingo que abre o mês da família. E nós estamos aqui para estudar uma família cheia de contradições. E a primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que, às vezes, a gente, nessa relação familiar, se sente um pouco incompetente. A gente acha que tentou, a gente acha que fez as coisas, a gente acha que luta para conseguir fazer as coisas certas, do jeito certo, mas a gente termina muitas vezes olhando os resultados e a gente se vê incompetente. Às vezes isso é impressão nossa, porque a gente se exige bastante, mas às vezes isso tem suas raízes na verdade. Às vezes nós realmente temos uma história complicada, uma história familiar complicada e às vezes atuamos até com incompetência. Alguns patrimônios são familiares, isso não significa, isso não tem nada a ver com maldição hereditária. Eu quero dizer que alguns costumes a gente tende a reprisar. E um costume que aqui a gente tende a reprisar é esse caráter que tem Jacó. Eu não vou dizer aí do caráter, ele era um enganador, essa história toda a gente já sabe. Não é disso que eu estou falando. Eu estou dizendo que Jacó, ele tem problemas familiares que o antecedem. Jacó teve problemas com o pai, que mentiu para o pai. Jacó enganou o irmão, teve problemas com o irmão. Jacó teve problema com o sogro, que enganou a ele. Então, o que a gente vê é que quem é o personagem que se repete no mesmo cenário é Jacó. Uma pista para a gente saber o quanto a gente é problemático é quantas vezes os problemas se repetem e nós estamos protagonizando os problemas. Eu vou te dar um exemplo. Às vezes você tem problema na igreja, mas você também tem problema na família, de relacionamento. Mas você tem problema não só no núcleo familiar, mas na grande família, no pai, irmãos, tios. E às vezes você tem problema também de relacionamento no trabalho.
Seria bom algumas vezes você se perguntar assim, como quem não quer nada. Será que não sou eu a grande raiz de tudo isso que está acontecendo? Bem, Jacó tinha essa resposta. Ele sabia que ele estava absolutamente enfrentado, envolvido com isso tudo. Ele não enfrentava as coisas da maneira como ele deveria enfrentar. Aliás, ele atuava nessa relação familiar de maneira assim muito duvidosa. Ele não atuava da maneira que deveria atuar. E para a gente se situar do que está acontecendo, é que Jacó está vivendo aqui um momento onde ele está absolutamente apavorado de acontecer algo de muito ruim com ele e com toda a família dele. Aí eu tenho que te levar lá para o capítulo 34, mas eu não vou te botar para ler agora não. Eu vou fazer melhor. Eu vou te contar essa história mais ou menos para você conseguir entender. Jacó tem filhos e a filha de Jacó, Diná, ela foi seduzida. Em alguns textos diz que ela foi violentada. Mas a gente não sabe se isso é uma tradução, se essa força de texto é uma tradução que achava um absurdo alguém de outra tribo, de maneira não consentida, ter tido relações sexuais com ela, ou se ela se apaixona por um cara de outra tribo e sem vínculo de interesse entre os clãs, ela termina vivendo com ele, termina cedendo a ele, termina tendo relações sexuais com ele. A questão não é essa. A questão é que uma coisa me deixou em dúvida no texto, que tem uma parte que fala assim, e a alma de ambos se uniu. A gente não sabe se aquilo tem a ver só com a união do corpo ou se eles realmente se apaixonaram. Mas de um jeito ou de outro, eles desobedeceram à tradição. A tradição fazia com que as pessoas casassem a partir da própria necessidade do clã. Então, não tinha esse negócio de uma menina da família procurar uma pessoa em outra região e deliberadamente decidir dormir com ela, decidir... Então, o que acontece com Diná é uma afronta familiar muito grande. Jacó vive uma afronta familiar terrível. E os filhos de Jacó enlouquecem quando sabem que fizeram isso com a irmã, que tinham atuado dessa maneira, deflorado Diná. Eles ficam loucos. E eles vão até o pai e pedem satisfação disso ao pai. E o texto mostra um Jacó meio silencioso, um Jacó meio calado. Às vezes, esse tem sido um dos grandes problemas que existem nas famílias. Existem muitos Jacóis que veem o circo pegar fogo e ficam absolutamente calados. Existem muitos pais de família que ficam calados. Existe muita gente que não assume o papel que tem que assumir diante dos problemas, não se posiciona, não toma iniciativa, não puxa o problema para si, não assume o lugar ali de pai, e os problemas crescem e continuam crescendo. Acontece isso com Jacó. Jacó fica calado. Quando alguém se cala, outra pessoa na casa termina ocupando esse lugar. Lembre essa frase do seu coração. As pessoas ocupam os espaços que você deixa. Se você deixa espaço como pai, se você deixa espaço como marido, se você deixa espaço com qualquer papel que você ocupe dentro da família, queria dizer para você de coração, as pessoas vão ocupar esse espaço por você e nem sempre farão o que é melhor. Os filhos de Jacó, irmãos de Diná, ocupam esse espaço. O que eles decidem fazer? Eles decidem vingar. E eles arrumam uma vingança meio que criativa. Eles vão até o outro clã e conversam no outro clã e dizem assim, não, tá tudo bem, agora vamos acertar aí, vocês dois vão ficar juntos, vocês dois vão casar, a gente esqueceu o que você cometeu, a gente nem vai levar isso em conta, a gente vai deixar isso para lá, mas a gente faz uma exigência.
a gente faz exigência que vocês todos sejam circuncidados. Todos os homens da tribo sejam circuncidados. O pessoal da tribo ficou atemorizado e terminou atendendo o pedido dos filhos de Jacó, dos então irmãos de Diná. Eles atendem esse pedido porque queriam acomodar as coisas, queriam que os dois ficassem juntos e queriam que eles passassem por cima dessa atitude grave que um dos membros da tribo tinha tomado com Diná. Pois bem, eles esperaram a circuncisão acontecer no terceiro dia, onde o corpo estava mais fragilizado daquela pequena cirurgia. Eles chegam de madrugada e matam a todos, porque os caras estavam frágeis, estavam adoecidos, estavam convalescentes. Eles matam a todos. Quando Jacó descobre o que os filhos fizeram, Jacó fica desesperado, porque existia uma lei no clã, entre os clãs existia uma lei. Se alguém cometesse alguma atitude muito grave, até para regulamentar, até para gerar aí uma política de controle, todos os clãs se levantariam contra o clã que agiu de maneira covarde, descumpriu a lei e fazendo a lei recair sobre esse descumpridor. Logo, quem pagaria? Jacó e os seus filhos. Todo mundo morreria. Os povos em volta iam saber o que tinha acontecido, iam saber que os filhos de Jacó tinham invadido o clã do outro, iam saber que eles tinham matado os caras sem que os caras tivessem chance de reação, tivessem chance de reagir e conseguir se livrar daquele ataque. Apesar disso tudo, Jacó pensou assim: caramba, eles fizeram uma coisa errada, meus filhos fizeram uma coisa errada. Mas eu não quero que eles morram. Eu não quero morrer. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que fugir. Se não vai adiantar eu conversar com todas as tribos, até porque não tem como correr todas as tribos e explicar o que aconteceu. E cá para nós, os meus filhos desobedeceram. Então, eu vou ter que fazer coisa, eu vou ter que fugir. As coisas não precisavam ter sido conduzidas dessa maneira, é verdade, meus filhos conduziram mal e agora vou ter que fugir. E é isso que Jacó faz. Jacó foge. Ele tem um problema nas mãos enorme e ele foge para um lugar chamado Betel. Aí a beleza do nosso texto começa. Porque Betel é justamente o lugar onde um dia Jacó fugiu do seu irmão. Onde um dia Jacó foi poupado do seu irmão. Você conhece a história, sabe de tudo que Jacó fez com o irmão, que enganou, que tirou a primogenitura do irmão, que tirou o direito de bens, o direito de herança do irmão, e o irmão jurou matá-lo. Mas há 27 anos atrás, ele ficou tão apavorado com os resultados dessa falcatrua que ele fez com o irmão, que o irmão marcou um encontro com ele. Jacó foi para esse encontro há 27 anos atrás. Acompanha comigo a sequência. Jacó vai para esse encontro há 27 anos atrás, sabendo que o irmão pode matar ele. Mas Jacó faz uma promessa. Jacó faz um voto. Jacó faz uma oração e conversa com Deus. Deus, verso 28 e 18, depois você olha na sua Bíblia, no 28 e 18, diz assim: então se levantou Jacó pela manhã e tomou a pedra que tinha posto no seu travesseiro e fez dela uma coluna de adoração e derrubou sobre ela azeite e chamou aquele lugar de Betel. E Jacó fez um voto: se tu me livrares, se eu retornar em paz, se eu conseguir me livrar dessa situação que envolve o meu irmão, definitivamente eu te prometo, tu serás o meu Deus, eu te servirei, eu serei fiel a ti. O que acontece há 27 anos atrás? Esaú perdoa Jacó. E, poxa vida, fez todo sentido. Aquela pedra que ele estava usando para dormir
que ele pegou há 27 anos atrás, ele pegou aquela pedra e ergueu um altar agradecendo a Deus, porque Deus o livrou da eminente morte, da eminente destruição nas mãos do irmão. Agora faz um corte e vamos voltar para a história atual. Você lembra comigo que Jacó está fugindo. Na primeira cena lá atrás, que eu contei para vocês, ele estava fugindo do irmão, 27 anos atrás. Agora ele está fugindo dos povos vizinhos, dos clãs vizinhos. Para onde Deus manda Jacó ir? Deus manda Jacó ir para Betel. Ali, Deus leva Jacó de volta para Betel. Primeira coisa para levar para o nosso coração, grava aí. Deus às vezes nos põe em situações difíceis para que a gente lembre de votos que fez. Você lembra dos votos que você fez? Quantos votos? Na hora da dificuldade, na hora que o garoto está ali doente, na hora que a coisa virou, que o caldo entornou, você faz promessas a Deus. Você diz, Senhor, eu me comprometo de ter uma relação mais íntegra contigo, eu me comprometo de servir a causa do Evangelho. Senhor, eu me comprometo, me dá essa chance, eu me comprometo. Deus nos põe em situações difíceis para que lembremos dos votos que fizemos. E está lá Jacó, voltando para o mesmo lugar que um dia ele prometeu ter relacionamento com Deus. Deus traz ele de volta para Betel. Voltar a Betel significa voltar ao tempo da lembrança do mover de Deus na nossa vida. Lembrar o quanto Deus foi maravilhoso. Cá para nós, quanto Deus é maravilhoso e quanto a gente esquece. Na verdade, talvez Jacó tivesse que se perguntar: por que essa crise está me trazendo de volta para Betel? Talvez agora você devesse se perguntar, você que vive crise, você que vive situação difícil, você que está vivendo aí momentos cruciais na sua vida, você deve se perguntar: para onde essas crises vão me levar? Para onde essas crises me levaram? Quando isso tudo acabar, esse negócio de pandemia, esse negócio de coronavírus, esse medo que a gente está de tudo ruir, a gente tem que se perguntar: para onde essa crise me levou? Betel é um lugar para a gente reavaliar. Nós todos temos esse lugar na história. Nós todos temos esse lugar no nosso patrimônio mental. Um lugar para a gente reavaliar, para a gente avaliar e para a gente lembrar. Primeiro ponto para você levar para o seu coração: Deus nos põe em situações difíceis para que lembremos os votos que fizemos. Segunda coisa que é boa de lembrar é que Betel foi um lugar de substituição de valores. E ele pega a literatura bíblica, é tão maravilhosa que ela faz um trocadilho assim muito lindo. A pedra que ele estava usando para encostar a cabeça, aquela pedra se transforma no altar. Gente, às vezes, a mesma pedra que a gente usou como travesseiro é aquela pedra que a gente vai ter que transformar em altar. Como é que é isso, pastor? Às vezes vai ser preciso a gente substituir o conforto. A gente substituiu o conforto por serviço. A gente substituiu o conforto por adoração a Deus. Às vezes a gente substituiu o conforto em tarefa de louvor ao Senhor, em entrega. Às vezes a gente está querendo dormir, a gente não está querendo levar o garoto para a reunião da UCP, a gente não está querendo levar a criança para o trabalhinho lá da escola dominical, até naquele domingo a gente quer dormir um pouco. Quero dizer para você, meu irmão, para você, minha irmã, muitas vezes é preciso substituir conforto por altar de adoração. Muitas vezes é preciso que a gente abra mão do nosso conforto para fazer daquilo o nosso altar de adoração. Às vezes o nosso conforto é até o trabalho,
que a gente vai decidir trabalhar também no domingo, encher o domingo de trabalho. Às vezes, isso para que a segunda não fique desconfortável. A gente dilui isso no domingo para que a segunda não fique desconfortável. E eu queria dizer para você, Deus às vezes deseja que a gente troque o conforto do travesseiro por um altar a Deus em oração. Faça isso por um altar de adoração. Você tem que se perguntar o tempo todo, enquanto eu estiver pregando, para onde essa crise me levou? Para onde essa crise vai me levar? E o texto fala que Jacó é convidado a pegar as pessoas que estão com ele, pegar as pessoas do clã, pegar as pessoas da família e lançar fora os deuses estranhos. É uma conversa meio esquisita quando pensamos que estamos falando de um patriarca, né? Como é que é esse negócio de patriarca e a família ser cheia de deuses estranhos? Isso acontece com qualquer família. Às vezes a gente tem essa relação de fé, mas a família está lotada de deuses estranhos. E o que será um Deus estranho? Para a gente poder conseguir aproximar mais da nossa realidade. Um Deus estranho é tudo aquilo que rouba meu afeto, minha afeição do olhar de Deus. É tudo aquilo que me rouba meu tempo com Deus. São as minhas obsessões que eu mesmo coleciono, que ela me distancia, às vezes, da minha família, às vezes, da minha relação com Deus. São deuses estranhos que eu mesmo criativamente erijo, criativamente levanto. Jogue fora os deuses estranhos. Jogue fora tudo que atrapalha a sua vida. Jogue fora tudo que está entre você e Deus de ruim. Qualquer bloqueio, qualquer coisa que roube o seu tempo, que roube o seu tempo na relação de uma família mais saudável. Esse tempo de crise que estamos vivendo é a chance que a gente tem de jogar fora deuses estranhos. Outra coisa que o texto me ensina: purificai as vossas vestes. O presbítero me mandou um texto e eu curti, que é do pastor Rodrigo Silva, não sei se você conhece. Ele é arqueólogo, um cara fantástico. E ele dizia sobre essa coisa de purificar as vestes. Isso é mais do que o tamanho da saia, é mais do que a cor do cabelo. Isso tem a ver com uma estética de algo que está aqui dentro, que o do lado de fora tem que combinar com o que está aqui dentro. É claro, se você usa uma estética absolutamente apelativa, isso eu não digo para as mulheres, isso eu digo para qualquer um, isso não tem nenhum tipo de perseguição de gênero, mas eu quero dizer que quando você vive uma estética que do lado de fora não combina com o que está do lado de dentro, é um tempo da gente purificar nossas vestes. Quando ele fala purificar nossas vestes, tem a ver com purificar nossas palavras, nossas escolhas, a nossa ética, nosso linguajar. A crise me dá a oportunidade de eu pensar o que eu preciso purificar, para que o que está aqui dentro combine com o que está do lado de fora, com aquilo que as pessoas também veem. Nem sempre as pessoas veem o seu coração, mas as pessoas ouvem as suas palavras e ouvem como você trata a sua mulher, ouve como você trata os seus filhos, ouve como você é indiferente à sua própria casa. Purifica as suas vestes. Uma outra coisa legal para a gente pensar é que desejamos que esse lugar que Jacó renomeia como El Betel, ou como Betel, é justamente o lugar onde Deus fala conosco. O texto fala assim: levanta e retorna a Betel. E depois, lá, verdadeiramente, esse lugar será chamado Betel, porque Deus falou comigo nesse lugar. O que eu queria? Queria que esse tempo que vivemos seja um tempo onde Deus fale com a gente. Talvez Deus esteja trazendo a gente de volta para Betel. Talvez Betel seja essa clausura toda que estamos vivendo para a gente pensar, para a gente relembrar que o Deus que me respondeu no meio da minha angústia é o Deus que eu sirvo. O verso 3, que lembremos e reconheçamos o Deus que me respondeu no dia da minha angústia. As nossas promessas, os nossos votos,
os desejos que temos e os sonhos que temos, de aquilo que falamos, apaixonados por Deus no dia da luta e da dor, tem por resposta um cenário: o dia da minha angústia. Betel, justamente, é o lugar onde Deus me respondeu no dia da minha angústia. Eu queria que esse tempo fosse aí o que você está vivendo na sua casa. Esse tempo será maio. Esse tempo será o tempo da quarentena. O tempo onde Deus me respondeu na minha angústia. O mês onde Deus me respondeu na minha angústia. Como é que a gente vai lembrar das coisas quando a gente sair daqui? Será que a gente vai esquecer de novo? Daqui a pouco vai ter que passar os anos para a gente lembrar remotamente do que a gente viveu? Eu acho que a gente não vai esquecer, porque nós estamos vivendo o dia que Deus me respondeu na minha angústia. Esse tempo é um tempo de Betel. Valorize esse tempo como um tempo com Deus. Valorize esse tempo. E o que aconteceu com a família de Jacó? Você lembra, quando lemos o texto? Diz assim, que as pessoas que perseguiram a família de Jacó desistiram. Os povos que perseguiam desistiram e fugiram. Significa que Deus ouviu a oração de Jacó. Deus ouviu a voz de Jacó no dia da sua angústia. E aí Jacó faz um ritual que a gente já conhece, um ritual absolutamente familiar. Jacó pega uma pedra, versículo 14, gente. Fez ali uma coluna de pedra e colocou sobre ela azeite e disse: esse lugar será chamado Betel, lugar onde Deus falou comigo. Ele repete o mesmo ritual de 27 anos atrás. Esse lugar será chamado Betel, lugar onde Deus falou comigo. Então, irmãos, Jacó fez esse ritual porque, e como a gente leu, né, no verso 14, porque ele entendeu que mais uma vez Deus falou com ele. Eu desejo que esse tempo seja um tempo de Betel para você. Um tempo onde Deus fale contigo, um tempo da gente lembrar dos nossos votos, um tempo de a gente agradecer pelos livramentos, um tempo da gente erguer marcos de vitória. Eu desejo isso, que nós ergamos marcos de vitória, dizendo para a gente mesmo, dizendo para os nossos filhos: aqui Deus falou comigo, nesses dias Deus falou comigo. Eu desejo que a gente erga, na verdade, altares mentais que nos refresquem a memória e nos refresquem a gratidão, nos dê esse lugar de gratidão. Você lembra o que você prometeu para Deus no seu último aperto? Então eu queria que você lembrasse o que você está prometendo a Deus nesses dias. Faça desse tempo de Betel. E se for preciso, troque seu travesseiro para um altar. O lugar da nossa angústia é o lugar do renovo da relação com Deus. Deus nos chama de novo para Betel. Viva esse tempo, entendendo que é um tempo de Deus cuidar de você. Deus está te trazendo de volta para Betel. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos pela palavra que foi falada, a palavra que chegou aos nossos ouvidos, a palavra que nos desafiou como família. Te louvamos pelo mês da família e te pedimos, Senhor, guarda-nos, protege-nos, dirige-nos, em nome de Jesus. Amém e amém. Esse seria agora o momento da marcha das ofertas. E em ser o momento da marcha das ofertas, era o tempo da gente conversar e dizer que a igreja continua com suas necessidades. Pagar as coisas, pagar funcionário, pagar as contas. Algumas nós decidimos que não vamos pagar agora, vamos pagar lá na frente, aproveitando até que o governo deu esse benefício de alguns tributos. Mas existem outras contas que não. Então, seja fiel nos seus dízimos. Seja fiel, faça seus depósitos. Se não, ligue
ligue para alguém da igreja, ligue para mim, ou ligue para o administrador, ou ligue para alguém da igreja e peça para que um de nós, que peça que alguém responsável pela tesouraria vá até a sua casa. E as pessoas vão, porque a gente quer, de alguma maneira, que a sua fidelidade sirva de bênção para você e para nós também. O número da conta da igreja está aparecendo aí. Eu queria que você lembrasse que tempos de crise é uma oportunidade é uma oportunidade onde Deus fala com a gente. Mas tempo de crise é também uma oportunidade de a gente mostrar que a gente é fiel, mostrar para a gente mesmo, mostrar para os nossos filhos que em tempo de crise é tempo de fidelidade. Vou te pedir de você, meu irmão, minha irmã querida, com a bênção do Senhor. Feche seus olhos, por favor. Agora, meu amigo, que a sua vida seja sempre melhor, que o sol aqueça o teu viver, que a chuva caia suave sobre o teu lar. E até nos encontrarmos outra vez, que o Senhor te guarde na palma de suas mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e dê a paz. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e o consolo do Espírito Santo siga contigo, hoje e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida e um resto de semana abençoado na presença do Senhor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, expressar o seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber